Ele tinha tudo que um homem poderia querer: dinheiro, poder, respeito, uma família estruturada, uma reputação construída por décadas. Era o tipo de homem que aparecia no jornal local, que era aplaudido quando entrava na igreja, que tinha o nome gravado em placas de empresas espalhadas pela cidade. Mas por trás de toda aquela imagem perfeita, existia um lado que pouquíssimas pessoas conheciam. E a pessoa que pagou o preço mais alto por esse lado foi exatamente quem menos merecia: a própria filha. O pastor Renato construiu o império dele com as próprias mãos. Começou do zero, cresceu na fé, foi juntando dinheiro, influência e seguidores ao longo dos anos. Quando Ana nasceu, ele já era um homem respeitado. E ela cresceu dentro desse mundo. Cresceu acreditando que o pai era um exemplo. Que ele era justo. Que ele era bom. Durante anos, ela defendeu o nome dele para qualquer pessoa que duvidasse. Ela não sabia que um dia seria ela precisar ser defendida dele. Tudo mudou quando Ana completou 18 anos. Ela não fez nada de errado. Não se envolveu com ninguém suspeito. Não tomou nenhuma decisão absurda. Ela simplesmente disse que queria estudar medicina. Que queria construir o próprio futuro. Que queria escolher o próprio caminho. Para qualquer pai, esse seria um momento de orgulho. Para Renato, foi uma declaração de guerra. Ele encarou aquela escolha como uma afronta direta à autoridade dele. Como uma humilhação pública. Como uma rebeldia que precisava ser punida. E ele puniu. Na frente de toda a congregação, num domingo de manhã, ele se levantou e anunciou que a filha tinha se desviado dos valores da família. Que ela tinha escolhido o mundo em vez de Deus. Que ele, como pai e como pastor, estava em luto por ela. Ana estava sentada naquela plateia. Ela ouviu cada palavra. Viu as pessoas que conhecia desde criança desviarem o olhar. Viu o silêncio constrangido tomar conta do salão. Ela saiu dali com uma mala pequena, muito pouco dinheiro e uma dor que não tinha nome. Com 18 anos, ela estava completamente sozinha no mundo. Os anos que vieram foram pesados. Ana trabalhou em empregos difíceis, dormiu em lugares que ela nunca imaginaria ter que dormir, economizou cada centavo, estudou de madrugada quando o corpo já não aguentava mais. Não tinha o nome do pai para abrir portas. Não tinha dinheiro da família para pagar as contas. Não tinha ninguém para ligar quando as coisas ficavam difíceis demais. Só ela. E a decisão de não desistir. 5 anos depois, ela se formou. Com honras. Sem a presença de nenhum familiar na cerimônia. Enquanto isso, o mundo do pastor Renato estava desmoronando em silêncio. As empresas foram à falência uma por uma. Escândalos vieram à tona. A congregação foi se dispersando. O dinheiro acabou. O respeito foi embora. O homem que um dia foi aplaudido de pé agora estava internado num quarto de hospital, sozinho, sem visita, sem recurso. E foi então que Ana recebeu a ligação. O pai estava mal, precisava de cuidado. E o único nome que ele pediu foi o dela. Qualquer pessoa no lugar de Ana teria desligado o telefone. Ninguém poderia julgá-la por isso. Mas ela não desligou. Ela foi até o hospital. Entrou no corredor. Parou na porta do quarto por alguns segundos. E entrou. O que aconteceu dentro daquele quarto ninguém sabe ao certo. Mas Ana saiu de lá diferente. Com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Não era raiva. Não era alívio. Era algo muito mais complexo do que qualquer uma dessas coisas. O pastor Renato sobreviveu. Saiu do hospital meses depois como uma sombra do que foi um dia. A reconciliação entre os dois aconteceu. Mas não foi simples. Não foi rápido. E não foi completa. Porque dentro daquele quarto, Ana descobriu um segredo sobre o passado do pai. Um segredo que explicava muita coisa que ela nunca tinha entendido. Mas que ao mesmo tempo criava perguntas muito maiores do que as respostas que dava. E esse segredo, ela carrega sozinha até hoje. Nunca contou para ninguém. E talvez, nunca conte.